Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. É com muito prazer que estamos iniciando mais uma série do nosso IBN em Casa. Dessa vez com o tema A Doutrina dos Apóstolos. O material que nós vamos usar aqui é do pastor René Pires Feitosa. Um material excelente sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Eu quero que você compartilhe o link. Nós vamos fazer uma oração e em seguida um período de louvor e já voltaremos com a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar da doutrina do pecado. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa grande oportunidade de poder estudar as doutrinas e podermos analisar tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, à nossa fé. Seja conosco, seja com essa família que está aí do outro lado, congregando conosco em casa em casa e no templo. Esse é um tempo muito importante para nós consolidarmos a nossa fé. É o que eu te peço, que o Senhor nos dê a instrução, a revelação, a iluminação da palavra para viver um novo tempo consciente. No nome de Jesus, para a glória de Deus, ser conosco. Fica conosco essa família em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe lá. Se as portas se fecharam pra você e você não sabe mais o que fazer, a medicina te desenganou, parece que o céu se fechou, a tempestade não quer mais passar, você sabe só chorar. Ei! Mas hoje você veio aqui, a resposta você quer ouvir agora. E agora? E agora? Adore que a porta se abre, adore que Deus faz milagres, adore, Ele é Deus e Ele sabe. E adore, mesmo que não tem saída, Ele muda a sua vida. Adore, Ele é Deus e Ele sabe agir. Cadê os adoradores? Levante a mão para o céu e adore o nome dEle. Oh, aleluia! Enquanto você adora, tem milagre na tua casa, na tua família. Receba a adoração da tua igreja, Pai. És fiel, Senhor. Aleluia. A medicina te desenganou. Ei! Parece que o céu se fechou, a tempestade não quer mais passar, você sabe só chorar. Mas hoje você veio aqui, ei, e a resposta você quer ouvir agora. E agora? E agora? Adore que a porta se abre, adore que Deus faz milagres, adore, Ele é Deus e Ele sabe agir. E adore, mesmo que não tem saída. Eu profetizo nessa noite, Ele muda a sua vida. Adore, Ele é Deus e Ele já por ti. E agora, adore que a porta se abre, adore que Deus faz milagres. Ele é Deus e Ele sabe agir. E adore, mesmo que não tem saída, Ele muda a sua vida. Adore,
Ele é Deus e Ele sabe agir. Aleluia. Ele é Deus e Ele sabe agir. Oh, oh. Ele é Deus e Ele sabe agir. Quem crê nisso? Eu estou com um texto aqui da Palavra de Deus e hoje nós vamos pensar um pouco a respeito da doutrina do pecado, que na teologia é conhecido como hamartiologia. Hamartiologia. Nós vamos pensar um pouco aqui sobre o texto de Romanos capítulo 5. A partir do verso 12 o texto vai dizer assim: portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O pecado é universal. E temos que entender que Deus não se alegra com o pecado e nem com as suas evidências. Só que um detalhe, Deus ama indescritivelmente o pecador. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia descreve o pecado como sendo morte. Morte do corpo, morte do espírito. A Bíblia diz em 6:23 de Romanos que o salário do pecado é a morte. Então o princípio fundamental do pecado, segundo o pastor René, é o egoísmo. E eu concordo com ele. Essa é uma definição que muitos teólogos e muitos estudiosos da Bíblia creem, que o princípio fundamental do pecado na vida do homem é o egoísmo. Quando o homem se torna egoísta, quando pensa em si, ele começa a dar vazão à sua carne, às suas vontades, seus prazeres e começa então a desenvolver o pecado. O amor próprio constitui a essência desse estado mal da alma. É esse amor próprio. E isso resultará na morte do homem. Ao mesmo tempo, podemos afirmar que é um ato da vontade do homem. Essa aqui é uma afirmação. O pecado é um ato da vontade humana, da vontade do homem, onde ela rejeita automaticamente a vontade de Deus, em benefício do ser, em benefício de si próprio, o que resulta em muitos outros atos pecaminosos. Interessante pensar que a Bíblia diz, e a experiência humana confirma isso, a desobediência à autoridade de Deus, como consequência do pecado, gera morte espiritual, gera morte física e gera morte eterna. Então, o pecado é universal, o pecado entrou, aqui o texto de Romanos capítulo 5 diz que por um homem entrou o pecado, mas a Bíblia também garante que por um outro homem, Jesus Cristo, ele, através da graça de Deus,
trouxe a libertação e o livramento mediante o arrependimento desse pecado. Então, Jesus veio, capítulo 3 e verso 16 do livro de João, diz que Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu único Filho para morrer, para sacrificar. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pastor René faz um conceito bíblico sobre o pecado, e eu quero dizer na íntegra. É um ato da vontade do homem rejeitando a vontade de Deus em benefício de si mesmo. É a transgressão dos princípios divinos, é errar o alvo, é também ofensa contra Deus. Então o pecado é essa ofensa direta contra o Senhor. E foi isso que aconteceu no princípio. E então isso gerou consequência de morte e também uma consequência que gerou uma herança a todos os homens, uma vez que nós também estávamos ligados na herança em Adão. Agora também estamos ligados na herança redentiva de Cristo, o último Adão. Então o pecado trouxe consequências. Eu gostaria de apenas falar sobre essas consequências diretas, que é a morte espiritual. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte física e a morte eterna. Então, a queda do homem trouxe essas consequências e a santidade de Deus reage contra o pecado. A gente precisa entender que a santidade de Deus, ela reage quando nós pecamos. E isso é definitivamente a ira de Deus se instalando. Então não é que Deus, ele pune, ele castiga as pessoas que pecam. Não, o próprio pecado ofende a santidade de Deus e a santidade de Deus reage a essas atitudes pecaminosas, dando lugar à ira de Deus. É a ira de Deus se manifestando, o homem automaticamente é corrigido, é punido e colhe as consequências. Strong diz assim: somos culpados apenas daquele pecado que originamos ou cuja origem tivemos parte. Então nós somos culpados do pecado, que através do nosso egoísmo nós demos origem a ele, ou também daquele pecado cuja origem nós tivemos parte. E nós tivemos parte como raça, fomos culpados pela origem dada no pecado lá no Éden. Então, de toda forma, precisamos de redenção, de toda forma, precisamos de remissão. E essa remissão veio através do Cristo, veio através do sangue de Jesus. E o verso 19 aqui do capítulo 5 do Romanos, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Oh, glória a Deus! Saber que somos pecadores, que o pecado é universal e que todos pecaram, é triste. Mas saber que através de Jesus, através do sacrifício, da obediência do Cristo, nós nos tornamos justos, isso é uma revelação bíblica para todo o homem na face da terra. Amém? Então, algumas consequências, eu citei elas aí. A morte espiritual. A morte espiritual é a separação da alma do homem e Deus. Você percebe que essa morte espiritual, por ela o homem perdeu a presença, perdeu o favor de Deus, o conhecimento de Deus. O homem se tornou passivo. A morte espiritual trouxe uma passividade, ele perdeu o favor. Ele perdeu o desejo de agradar o Senhor. Então ele morreu espiritualmente. Devido a isto, precisa ser revivido dos mortos. E quando Nicodemos encontra com Jesus, Jesus disse assim: olha, Nicodemos, não te admires de eu te dizer, tenho que nascer de novo. O necessário é nascer de novo. É da água, é do Espírito. Então isso faz parte da pena que o pecado trouxe. Então a morte espiritual gera aqui também dois resultados importantes. A perda da semelhança moral que o homem tinha com Deus. O homem tinha uma semelhança moral com Deus e na morte espiritual ele perdeu. O homem foi criado naturalmente e moralmente semelhante a Deus. E a morte espiritual trouxe isso como pena. Ele perdeu essa semelhança moral
que ele tinha com Deus. Na queda também ele perde a semelhança natural. Ele continuou a ser uma personalidade como era antes. Porém, ele perdeu essa semelhança moral que havia entre ele e Deus. Ele também aconteceu uma outra coisa importante, a corrupção dos poderes do homem. Os pensamentos, os desejos, a vontade, tudo no homem que era moral, semelhante a Deus, agora se tornou corrompido. É por isso que nós vemos essa corrupção, por isso que nós vemos os homens, as pessoas, o ser humano com tanto intento maligno, com tanta corrupção arraigada dentro do seu coração. Isso é por conta do pecado. É porque o homem morreu espiritualmente, perdeu a semelhança moral e natural diante de Deus, aquela semelhança moral que ele tinha, a naturalidade do que havia em Deus, aquela semelhança, ele perdeu, então se corrompeu. Corrompeu os poderes, corrompeu os sentimentos, os desejos, a vontade. O homem arruinou o poder de direção própria. Perdeu aquela comunhão íntima com Deus. Já não sentia mais a presença de Deus consigo. Todas as tendências da sua personalidade tornaram-se para o pecado, inclinaram-se para o pecado. O homem se tornou carnal. Se tornou um ser corrompido nos seus poderes, nos seus sentimentos, nos seus desejos, na sua vontade. Essa é a morte espiritual. A morte espiritual trouxe consigo isso, a perda da semelhança moral e a corrupção dos poderes do homem. Outra consequência do pecado direta é a morte eterna. E a morte eterna aqui é a culminação da morte espiritual. Ela é a separação eterna entre a alma e Deus e juntamente com isso ela traz consigo o remorso associado a uma pena, a um castigo. Então o homem se sente punido, se sente castigado, se sente condenado. Mesmo ele estando vivo fisicamente, a morte eterna traz a sensação que ele está condenado. É uma sensação de condenação, é uma morte eterna. Assim como o homem que está em Cristo, ele tem a sensação, a sensibilidade, a convicção, a certeza de que ele está salvo, o homem que está morto eternamente, que tem essa sensação, ele entende que ele vai para o inferno. Ele compreende que a cada dia, ou seja, se Jesus voltar agora, ele está no inferno. Ele tem essa percepção. Então o pecado trouxe essa culminação, essa convicção de que realmente ele está morto espiritualmente e que está separado de Deus. E a morte física, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 19, eu até gostaria de ler esse texto com vocês, irmãos. Gênesis 3, 19, a partir da queda do homem. Olha o que o texto diz. Deus dando aquela punição ali, em face da queda do homem, tanto para a serpente como para a mulher. Deus diz assim, do suor do teu rosto comerás, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então isso aqui é a morte física, a separação entre alma e corpo. O homem volta ao pó, tal qual a conhecemos. Nós entendemos essa consequência direta para toda a raça a partir da queda do homem. Então o pecado houve essas consequências diretas, a morte espiritual, eterna e física. Então, nós queremos que você compreenda que o pecado é muito perigoso. Os nossos atos pecaminosos ofendem a Deus e precisamos confessar todos eles. Precisamos entregar isso diante de Deus, porque se não tivermos uma solução para isso, no próximo IBN em Casa nós vamos falar sobre o arrependimento e a solução que Deus tem para o pecado. Mas aqui eu gostaria de te dar um conselho e alertar, você e sua casa. Cuidado. Cuidado com o assédio, cuidado com todas essas implicações que o mundo presente tem trago, com todas essas informações, com todas as opções. Cuidado com a sua carne.
Veja bem, nós precisamos ser espirituais. Ter uma vida de devocional, uma vida diante de Deus. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz aqui, que por meio da obediência de Cristo, nós fomos justificados. Se pela desobediência de toda a raça, todos nós pecamos e morremos, adquirimos essa herança pecaminosa, mas pela obediência de Cristo Jesus, nós somos justificados. Que Deus possa te abençoar, que você possa viver uma vida livre do pecado, agradando a Deus em santificação, para louvor e honra do nome de Jesus. Vamos orar para que Deus nos livre de toda tendência pecaminosa, no nome de Jesus. Pai, o pecado tenazmente nos assedia. O pecado não é ruim. O pecado agrada aos olhos, a concupiscência dos olhos. O pecado, ele traz um certo brilho, uma sensação até agradável à nossa carne, ao nosso corpo, aos nossos desejos. São coisas que são provenientes desse mundo, mas que são passageiras. Só que o pecado é perigoso, o pecado traz consequências diretas. O pecado nos leva a morrer espiritualmente, se distanciar de Deus, morrer eternamente, ser condenado, ir para o inferno realmente. E também essa morte física, consequências diretas. E nós queremos estar livre de todas essas consequências, desse salário maldito que o pecado traz. Nos ajuda, Jesus, vencer. Nos ajuda a continuar livre do pecado. Abençoa a nossa vida, guarda a nossa vida. Essa família que está agora aí sendo ministrada, que a bênção do Senhor seja com cada um e que tenhamos consciência do que Cristo fez por nós para remover o pecado, para tirar o pecado do mundo. Ele não apenas cobriu o pecado, o Cordeiro de Deus tira o pecado. E se cremos em Jesus, uma vez que cremos e confessamos, o pecado é tirado. Nós cremos nisso, louvamos o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe e viva um novo tempo.